Mais liberdade de opinião, mais Boris Casoy, mais Alexandre Borges, mais Fernando Molica. Agora, liberdade de opinião internacional para falar sobre a aprovação pela ONU da resolução que condena a Rússia por anexar territórios da Ucrânia. Uma medida que aumenta o isolamento de Moscou no cenário internacional num momento de recrudescimento da guerra, né? O Brasil, que vinha de um histórico de abstenções em assuntos envolvendo esse conflito, como uma forma de não se contrapor frontalmente à Rússia, desta vez votou a favor da condenação da Rússia pela anexação dos 4 territórios. Em tela, nosso trio de ouro. Já quero saber de você, Alexandre Borges, começando contigo. Essa posição aí do Itamaraty, ela representa uma mudança no posicionamento brasileiro que até aqui tinha sido de não contrariar diretamente a Rússia. É a terceira posição, né, Stephanie? Porque a primeira era... o presidente Bolsonaro foi visitar Vladimir Putin na Rússia alguns dias antes do início do conflito, falou... chamou de companheiro, conservador, enfim. E depois, quando ele voltou dizendo, eu nunca vou esquecer essa frase, coincidência ou não, a guerra não começou. E isso foi repercutido e replicado por aquele Gilson Machado, né, o ministro sanfoneiro do turismo, que também ficou repetindo isso nas redes sociais dele, que Bolsonaro tinha que ter Nobel da Paz porque ele impediu a guerra, e a guerra aconteceu poucos dias depois. E aí o Brasil ficou nessa situação, quer dizer, o mundo inteiro condenando, com boicotes e tal, e a gente ali meio em cima do muro, porque pegava mal apoiar o Putin, mas era vontade. No coração desse governo há uma evidente simpatia pelo Putin, pelas posições dele e talvez, ouso dizer, pelo estilo de governar. Então, no começo teve ali um certo problema para ver como é que você se posicionava em relação ao mundo. Aí se usou alguns subterfúgios, por exemplo, o Brasil importa fertilizante, importa alguns produtos da Rússia, então isso também foi usado como desculpa para dizer, olha, a gente não está brigando com o Putin, não é por alinhamento ideológico, é só porque a gente precisa continuar comprando fertilizante, precisa continuar comprando outras coisas e tal. E aí foi se tentando aí uns caminhos retóricos e narrativos para poder manter esses canais abertos e uma boa vontade com a Rússia. Recentemente, Jair Bolsonaro esteve na ONU, né, na abertura da conferência, enfim, aquela que uma vez por ano a gente faz, que o Brasil faz, e ele lá falou da neutralidade, falou que o Brasil era contra sanções, enfim, quer dizer, também ainda insistindo na tecla de tentar, da maneira que dava, ficar simpático à Rússia, que é o lado invasor. A Rússia invadiu a Ucrânia. Então, quando você diz que você está imparcial, ouvindo os dois lados, você está fazendo uma falsa equivalência entre o invasor e o invadido, entre o agressor e o agredido. Então, é uma maneira velada de se apoiar o lado agressor. Só que isso foi ficando cada vez mais difícil até chegar ao ponto que os Estados Unidos fizeram uma pressão realmente muito forte no Brasil e o Brasil acabou condenando a Rússia. Isso me lembra um fato que aconteceu em 1943, quando Franklin Roosevelt já estava por aqui com Getúlio Vargas e com a suposta neutralidade. A gente sabia que o governo Vargas tinha uma certa simpatia pelo eixo, muita gente dentro do governo tinha, e aí Roosevelt, que tinha ido a Marrocos, a famosa Casablanca do filme, né? Ele teve uma conferência, ele veio para Manaus para encontrar com o Vargas, e nesse encontro ficou selado, então, que o Brasil estaria oficialmente com o lado aliado, o que já estava, mas aí foi essa oficialização e uma participação maior do Brasil ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Isso não foi uma opção natural, foi uma opção, até porque durante os anos 30, vários membros do governo Vargas tinham simpatias abertas pelo eixo, o próprio Vargas era fã do Mussolini, muitas das legislações daquela época foram inspiradas ali na Itália fascista, e o chefão da polícia do Vargas, que era o Filinto Miller, ele era tão nazista que ele andava com o PIN, com uma suástica
plástica, ele era um entusiasta aberto do nazismo. Ele chegou, inclusive, durante aquele período, fazer uma visita oficial à Alemanha nazista, foi recebido pelo Himmler para conhecer a Gestapo, para voltar e aprender com algumas técnicas ali do que a Gestapo fazia para poder política com sede aqui no Rio de Janeiro. Então, o Brasil, mais uma vez, demorou um pouco aí para entrar do lado certo da história, mas antes tarde do que nunca, começa a sair dessa posição de aparente neutralidade e começa, muito ainda aos empurrões, começa a criticar a posição russa, o que é o que deveria ter sido feito desde o começo.